A rainha morava em um lindo castelo. Ela tinha uma filha, com quem sonhava. A criança tinha cabelos pretos e pele branca. Portanto, eles a chamavam de Branca de Neve. A rainha morreu logo. O rei não sofreu por muito tempo. Um ano depois ele trouxe uma nova rainha ao palácio. Ela era linda, mas com raiva. A mulher trouxe um espelho mágico com ela. Todos os dias ela admirava seu reflexo nele e fazia-lhe a mesma pergunta: quem é a mais bela do mundo? O espelho sempre disse apenas a verdade. Portanto, elogiou honestamente a beleza da rainha, e a mulher irradiou-se de felicidade. Branca de Neve cresceu, e a cada ano sua beleza florescia mais brilhante. E agora, mais uma vez, falando ao espelho, a rainha ouviu em resposta que agora ela não é a mais bonita do mundo, mas Branca de Neve. A rainha não suportaria isso em seu próprio palácio. Ela ordenou que seu fiel servo conduzisse a princesa a um matagal impenetrável e matasse. Mas o servo não podia, nem mesmo por causa da rainha, matar a doce menina. Ele trouxe a princesa para uma floresta escura e a deixou ir. E ele mesmo voltou ao castelo e disse à rainha que havia seguido suas ordens. Por muito tempo, a princesa vagou pela floresta. No caminho foi ajudada por todos os tipos de habitantes da floresta. Branca de Neve foi muito gentil com eles e, portanto, se tornaram grandes amigas. À noite, a princesa acidentalmente tropeçou em uma pequena casa. Ela entrou e viu que não havia ninguém em casa. A mesa estava posta para 7 pessoas e havia 7 camas no quarto. E tudo nesta casa era muito pequeno. Portanto, Branca de Neve percebeu que 7 pessoas pequenas viviam aqui. Após uma longa e difícil jornada, ela se deitou em uma das camas e adormeceu profundamente. Os 7 anões voltaram para casa tarde da noite. Eles ficaram muito surpresos com o aparecimento de um convidado inesperado. Dormir Branca de Neve foi tão encantador que os anões decidiram deixá-la dormir e não a acordaram. A manhã chegou, Branca de Neve acordou, viu os 7 anões e ficou assustada. Mas eles eram afetuosos com ela, e a garota contou sobre seu problema. Eles gostaram de Branca de Neve imediatamente, e os anões a convidaram para ficar com eles. Além disso, ela concordou em cuidar da casa, cozinhar, lavar e limpar. Todas as manhãs, os gnomos iam às montanhas para minerar ouro e pedras preciosas e voltavam tarde da noite. Saindo para o trabalho, avisaram Branca de Neve para que ela tivesse medo da madrasta malvada e não abrisse a porta para estranhos. Nesse momento, a rainha, como sempre, foi até a sala secreta para falar com o espelho mágico. Mas o espelho de repente disse que ela não era a mais bonita do mundo, e sim a Branca de Neve, que a princesa ainda está viva e mora com os gnomos na casa. A rainha ficou muito zangada e decidiu lidar com a própria Branca de Neve. Ela foi para uma sala secreta e cozinhou uma maçã venenosa lá. Era muito bonito por fora, mas se alguém comesse pelo menos um pedaço, certamente morreria. Quando a maçã ficou pronta, a rainha se transformou em um velho comerciante e foi até a casa dos anões. Ao ver a doce velhinha, Branca de Neve sentiu pena dela. Ela não suspeitou de nada e saiu de casa. A velha deu à menina uma maçã madura e disse que se ela comer esta maçã, ela permanecerá jovem e bela para sempre. Branca de Neve acreditou nela, e assim que ela mordeu a maçã, ela caiu morta e parou de respirar. A rainha satisfeita foi para o palácio. À noite, os anões voltaram do trabalho e viram Branca de Neve caída no chão. Ela não estava respirando. Eles choraram tão alto e lamentaram que seu grito foi ouvido pelo belo príncipe, que estava caçando na floresta próxima. Tornou-se interessante para ele o tipo de uivo que afugentava todos os animais. E quando o príncipe encontrou a casa dos anões, ele viu a Branca de Neve. Ela era tão bonita que o jovem príncipe imediatamente se apaixonou por ela. Ele persuadiu os anões a levá-la com ele para o castelo, porque lá ele tem médicos que podem curar a Branca de Neve. Os anões permitiram. Então o príncipe ordenou a seus servos que carregassem a princesa nos ombros. E quando a carregavam, aconteceu que os servos tropeçaram em um arbusto e, da concussão,
um pedaço de uma maçã venenosa caiu da boca de Branca de Neve, e ela acordou. Ao ver o jovem príncipe, a garota também se apaixonou por ele e concordou em se casar com ele. Eles também convidaram sua madrasta malvada para o casamento. Com raiva por Branca de Neve ainda estar viva, e agora uma vida longa e feliz a aguarda, a rainha quebrou o espelho mágico e nunca mais olhou para ele. Lemuel Gulliver passou 5 meses inteiros com sua esposa e filhos na Inglaterra, mas o desejo de viajar acabou se tornando mais forte. Assim, tendo se tornado o capitão do navio aventureiro, Gulliver partiu em outra viagem. Ele recrutou 50 membros da tripulação, mas no fim das contas nem todos os membros da tripulação eram pessoas honestas. Uma vez, ao abrigo da noite, os traidores tumultuaram o navio, invadiram a cabine de Gulliver e amarraram-o. Por 3 dias, a tripulação manteve o ex-capitão trancado. E no 4º dia, os traidores desembarcaram Gulliver em uma terra desconhecida, deixaram-lhe algumas provisões e navegaram para o norte. O ex-capitão não teve escolha a não se rumar para o interior. No caminho, ele encontrou pegadas de cavalos, o que deu a Gulliver esperança de um resgate antecipado. De repente, uma figura humanoide apareceu no horizonte. Gulliver estreitou os olhos e a viu. Era um macaco de aparência estranha, com pele escura e cabelo encaracolado. Esses animais tinham longas garras nas patas. Eles pareciam tão perigosos que Gulliver prendeu a respiração e se encostou na árvore atrás deles. Mas então algo agarrou os ombros do viajante e o puxou para cima. Eram exatamente os mesmos macacos que tentaram arrastar suas presas para cima da árvore. Gulliver lutou para lutar com as mãos, mas os animais eram mais fortes. Enquanto Gulliver lutava em uma batalha desigual, o som de cascos foi ouvido. Percebendo o cavalo que se aproximava, os macacos jogaram Gulliver e fugiram aterrorizados. Tendo se aproximado, o cavalo examinou Gulliver com interesse. Então um segundo cavalo apareceu. Eles se cumprimentaram com um chute de seus cascos dianteiros e caminharam para o lado. Os cavalos se comportaram com tanta inteligência que Gulliver teve a impressão de que eram magos que se transformavam em cavalos. Finalmente, após consulta, os cavalos ordenaram a Gulliver que os seguisse. Desta vez, Gulliver acabou em um país habitado por cavalos inteligentes, os Guins. E os estranhos macacos que atacaram Gulliver serviram aos Guins como animais de estimação e fizeram todo o trabalho sujo. Então o viajante foi levado a uma casa onde uma manjedoura com feno esticada ao longo da parede e outros cavalos estavam estacionados. O cavalo gesticulou para que Gulliver comesse um pouco de feno, mas o viajante notou um balde de leite e pediu um gole dele. Depois do jantar, Gulliver, sob a supervisão de cavalos, coletou aveia e assou pão. Isso surpreendeu tanto os Guins que eles começaram a ensinar a Gulliver sua língua e cultura. Os cavalos revelaram-se não apenas inteligentes, mas também muito nobres. Eles não conheciam as palavras raiva, inveja, decepção e inimizade. Eles ficaram surpresos com as histórias de Gulliver sobre dinheiro, navios e estados. Mas, acima de tudo, os Guins ficaram indignados com o fato de as pessoas se permitirem andar a cavalo. Com o tempo, Gulliver tornou-se tão imbuído de amor e respeito pelos Guins que decidiu nunca mais voltar para as pessoas. No entanto, a cada 4 anos um conselho de representantes era convocado no país, onde discutia a principal situação. Gulliver, como uma criatura semelhante a um macaco, não teve permissão para estar presente na reunião. No entanto, por curiosidade, ele secretamente entrou na reunião, escondido em um palheiro. Descobriu-se que os Guins há muito consideravam os estranhos macacos inúteis e, portanto, decidiram expulsá-los. E Gulliver com eles. Sem esperar pelo destino, o viajante fez apressadamente um barco e partiu para a ilha mais próxima. Gulliver decidiu passar o resto de sua vida longe de pessoas que eram desagradáveis com ele. No entanto, a ilha acabou sendo a costa da Austrália. Gulliver foi visto por marinheiros de um navio português e levado para o navio. O capitão decidiu que Gulliver enlouqueceu, então ele não quer voltar para casa e conta suas histórias sobre cavalos inteligentes. Quando Gulliver foi levado para Londres, ele aprendeu a suportar a visão das pessoas com grande dificuldade. Ele se acostumou com sua esposa e filhos somente depois de 1 ano, mas mesmo assim ele não se permitiu ser tocado. E pelo resto de sua vida, Gulliver se comunicou apenas com os garanhões que comprou.